Alô, bom dia, meus alunos do segundo ano, Márcio Macedo, professor de matemática de vocês. Vamos à nossa segunda aula sobre determinantes, que é o capítulo 11 do livro de vocês. Porém, esta semana vocês estão fazendo a minha avaliação. Chegou a hora, né? Então vamos lá, vamos a algumas dicas para vocês. Primeiro, vamos lá, ó. Revejam todas as anotações que vocês fizeram no primeiro trimestre, em especial, tá ok? PA, tá? E prismas. PA e prismas, principalmente na questão de vértices, arestas, tá? Na parte poliedros, perdão. Vértices, arestas e faces, tá ok? Esses três assuntos. A PA, poliedros e a relação de Euler. Revejam com calma que a minha avaliação está basicamente focada nesses três assuntos. Procure um canto sossegado para realizar essas atividades. Leia com calma todas as questões. Faça primeiro aquela que você tem certeza. PA é um assunto muito fácil. Vértice, faces e aresta, relação de Euler também é um assunto tranquilaço. Não tenha pressa, realize com calma. Reveja as suas respostas. Dúvidas todo mundo vai ter, basta ficar calmo e lembrar que você estudou o que nós já vimos, tá? Então, ó, vamos lá, algumas dicas sobre a prova de vocês. Na questão número 6, tá? Muita atenção na questão número 6, porque vocês vão ter que trabalhar na questão de semelhanças, tá? Então, a dica lá na questão número 6 é que vocês têm que trabalhar na questão de semelhanças. E outra, na questão número 7, tentem montar o quadro direitinho, que vocês vão ver que vocês vão cair em uma PA. E ao cair numa PA, como é que vocês vão solucionar essa questão? Tentem achar uma soma genérica. Peguem a fórmula de soma genérica e trabalhem na questão de PA, que vocês vão criar uma fórmula para vocês. Uma soma, basta pegar a fórmula de PA, de soma de PA, verificar lá aquele quadro. Vocês vão ter que descobrir primeiro, naquele quadro, a linha que vocês querem, como é que eu formo aquela PA. Aí vocês vão conseguir montar a fórmula. Na questão 8, também é soma de PA e de PG. Então vejam primeiro que lá nós temos duas situações, números pares e números ímpares. Não posso esquecer que eu tenho par e ímpar para poder fazer isso, tá ok? E aí, no mais, tá tranquilaço. Calcular média aritmética de termos, basta calcular o termo. Na questão 3 é volume, então é só você saber como é que eu calculo o volume de um poliedro, tá ok? Agora, atenção na questão 6 e na questão 7. Dá uma olhadinha com calma, não saiam fazendo assim, a bangu não, nem vocês gostam de falar. Vão com calma, atenção nessas duas. Na questão 6, não esqueçam que vocês vão ter que trabalhar com relação de um lado para o outro, do triângulo para o prisma, da parte da pirâmide de cima, o prisma de baixo. E na questão 7, eu tenho que montar um quadrinho e criar uma fórmula, tá ok? Só essas duas são um pouquinho mais trabalhosas. No mais, tá tudo tranquilo. Ah, não, esqueci que numa questão lá, questão 10 de vocês, tem um tal de tangente, vocês vão precisar calcular tangente. É uma questão que envolve PG, certo? A única questão que envolve PG, e vocês só não esqueçam daquela relação trigonométrica fundamental que a gente aprende no 9º ano, tá? Que é aquela, o quadrado, seno ao quadrado de um ângulo, mais cosseno ao quadrado de outro ângulo, tá? Tem que dar 1. Seno ao quadrado do mesmo ângulo, perdão, tem que dar 1. É aquela seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A igual a 1. Vocês vão precisar desta relação. Para aí sim, quando eu chegar naquela relação, eu vou ter que trabalhar com a tangente, já que tangente é seno de um ângulo sobre o cosseno do mesmo ângulo. Então, quando eu calculo o seno de um ângulo e o cosseno de um ângulo, eu consigo calcular a minha tangente. Mas para isso, eu preciso de 3 coisinhas. Primeiro, a lei dos cossenos. Vou precisar da lei dos cossenos, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de B,
certo? Então não esquece disso, não esquece disso, não esquece disso. Lei dos cossenos, lá na questão 10, hein? Lei dos cossenos, eu preciso da relação fundamental e lembrar de tangente, tá? Ó, no mais, tranquilaço. Bom, vamos lá. Continuando nossa sorte, falando aqui de determinantes ainda, vamos falar sobre o teorema de Laplace, cofator de um elemento. Nós já vimos a questão do cofator, né, lá atrás, mas dessa vez nós temos que entender o seguinte: como é que eu calculo o cofator? O cofator sempre vai ser, sempre, ó, não esqueçam, tá? Sempre será o menos 1 elevado à linha e à coluna que ele está. Então aqui, ó, menos 1 elevado a I mais J, tá? Menos 1 elevado a I mais J. Esse cara é o meu cofator, ok? Lembrou disso? Então, ó, se eu tenho o cara na posição A12, ou seja, primeira linha, segunda coluna, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2, 3. Aí o menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Então o cofator de lá é menos 1, certo? Mas por que eu tenho que lembrar de cofator? Porque o teorema de Laplace utiliza aqui o cofator, basta eu saber o cofator e multiplicar pelo determinante dessa linha e dessa coluna. Como é que vai ser isso? Nós vamos verificar aqui agora como é que eu faço o teorema de Laplace. Ele é muito importante quando eu quiser calcular determinantes de ordem maior do que 3. Então aqui eu tenho uma matriz, ó, menos 2, 3, menos 1, 3, 2, menos 2, 2, 0 e 3. Eu quero calcular o determinante da matriz A11, A21, A22. Como é que eu faço isso? A11, primeira linha, primeira coluna. Então o determinante vai ser o cofator menos 1 elevado a 1 mais 1. E aí eu vou calcular o determinante dessa matriz que sobrou. Vejam que menos 1 elevado a 2 dá 1. Quando eu pego essa matriz do A11, eu excluo a linha que ela está, que aqui está, e excluo a coluna que ela está, sobrando a matriz 2, menos 2, 0 e 3. E calculo o determinante dessa matriz, ok? Conforme eu fiz ali. Sobrando, então, vai dar 2 vezes 3, 6, vezes 1, 0 vezes menos 2 dá 0. Então, vai dar o próprio 6. Então, 1 vezes 6. Quando eu quero calcular o A21, vai ser o menos 1 elevado a 2 mais 1. Então, o cofator vai dar menos 1. Veja que aqui está menos 1. E aí, eu vou eliminar a segunda linha com quem? Com a primeira coluna. Sou a segunda linha com a primeira coluna. Quando eu faço isso, a segunda linha com a primeira coluna, me sobra a matriz 3 menos 1, 0, 3, que aqui está. Perceberam como é que funciona, então? Eu elimino a linha e a coluna referente àquele cara que eu estou eliminando, certo? E aí eu faço o determinante daquela matriz. Então, o cofator elevado, tá? A menos 1 mais I, vezes o determinante daquilo que sobra. Quando eu faço isso, eu calculo o determinante e aí eu tenho tudo aquilo que eu peço para fazer. Tá? Esse é o teorema de Laplace, que é o teorema do cofator. Tá ok? Então, ó, tá aí lá. Quando eu tenho lá toda a minha matriz, então, ó, o determinante de uma matriz quadrada é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila ou coluna pelos seus respectivos cofatores. Esse é o teorema de Laplace. Então, se eu tiver uma matriz 2, 3, 4, ordem 4, ordem 5, basta eu pegar, ó, soma dos determinantes de uma linha. Então, pode ser da primeira linha, da segunda linha, da terceira linha, ou da coluna, da primeira coluna, da segunda coluna, da terceira coluna. Faço da mesma forma que aqui está. Esse cara pegou A11, A21, A22. Não foi um determinante correto. Eu teria que pegar, então, ou da primeira linha, todo cara da primeira linha, ou o cara da segunda linha, da terceira linha, ou primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Então, ó, determinante de uma matriz quadrada é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila pelos seus respectivos cofatores. Lembrando que fila é linha ou coluna. Tá ok? Então, esse foi o que nós vimos no teorema de Laplace.
Tá? Então eu tenho aqui, ó, só mostrando para vocês como funciona o teorema de Laplace. Na prática, eu tenho a matriz 131, 307, 265. Então eu vou pegar o determinante da matriz A. Vou pegar esse cara que tem um zero. Por que eu tenho zero? Porque é mais fácil. Porque quando eu pego um cara que tem zero, significa que eu tenho uma conta que vai dar zero. Então, obviamente, não preciso fazer essa conta. Faço apenas o que resta. E aí eu vou ter, ó, o 3. Quando eu pego o 3, eu vou eliminar a linha e a coluna desse cara. Vai sobrar a matriz 3, 1, 6, 5. 3, 1, 6, 5, que aqui está, ó. Quando eu elimino esse cara e elimino esse cara aqui, sobra 3, 1, 6, 5. E ali está o 3, 1, 6, 5. Certo? Faço o determinante desse cara. E aí calculo 3 vezes 5, 15. 6 vezes 1, 6. 3, 15 menos 6. Certo? Da outra vez, eu faço aqui, ó, 7, que é o valor 7, vezes o cofator elevado à posição que ele está, vezes o determinante da matriz que sobrou, tá? Então vai dar o quê? 27 mais 0, menos 27, já que o zero não preciso fazer, porque tem um zero ali, e 0 vezes qualquer coisa é zero. Então, sempre busco um cara que tenha zero, ou de preferência onde tiver mais elementos número 1. Então, se eu não tivesse número 0 na segunda linha, a linha mais interessante seria a linha que tem 1, já que eu tenho que multiplicar o elemento vezes o cofator. Então, aqui eu tinha que fazer 3 vezes menos 1, 7 vezes menos 1, certo? No caso, quando eu multiplico 1, eu não estou alterando, é menos conta que eu tenho que fazer, tá? Show de bola. Algumas outras regrinhas que nós temos que entender. Olha, determinante, se eu tenho uma fila nula, o determinante vai ser sempre igual a zero. Duas filas paralelas, o determinante sempre vai ser igual a zero. Mas onde é que está a fila paralela aí? Ih, rapaz, olha com calma. Vamos uma olhadinha aqui, ó. 2 menos 1, 3, 2 menos 1, 3. Então, se a fila se repete, e pode ser na linha ou pode ser na coluna, o determinante é zero. Então, ó, se repetir a linha ou repetir a coluna em qualquer posição, ali o determinante será igual a zero. Se as linhas forem proporcionais, se as filas forem proporcionais, também vai ser zero. E onde é que eu estou vendo aqui o proporcional? A primeira vezes 3 dá a terceira. 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes 3, menos 3. 3 vezes 3, 9. Então, se elas são proporcionais, o determinante também será zero. Ó, e se uma fila é combinação linear de outras duas filas, esse determinante também será zero. E olha só, como é que eu sei isso? Porque esse cara que aqui está, o 7, nada mais é do que 3 vezes 1 mais 2 vezes 2. Então, é 3 vezes a primeira, mais 2 vezes a segunda. 3 vezes 1, 3, mais 3 vezes 3, 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. 2 vezes 3, 3 vezes nada, nada, mais 2 vezes 3, 2 vezes 6, 12. Ou seja, a última linha é uma combinação das duas primeiras. Se eu conseguir perceber isso, essa é a parte mais difícil, tá? Esse determinante também será zero, tá? Dá uma olhadinha com calma lá nos exercícios de vocês. Outra propriedade bem fundamental: se o determinante de uma matriz sempre vai ser igual ao determinante da matriz transposta. Então, se eu tenho a matriz 3, 1, menos 4, 2, vai dar 3 vezes 2, 6, menos vai dar mais 4, 10. Se eu troco linha por coluna, ou seja, transformo esse cara numa matriz transposta, também será 10, tá ok? Então, determinante, seja ela normal ou transposta, o determinante é o mesmo. Teorema de Binet. Teorema de Binet é algo assim que vocês vão ver muito, não é muito utilizado no ensino médio, sim lá na questão dos concursos militares, principalmente escola naval, que gosta de cobrar assuntos referentes a mais, quase estando um nível de faculdade, é que eles vão cobrar isso. Mas ele funciona o seguinte: o determinante da multiplicação é igual à multiplicação dos determinantes. Então, determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, se eu tenho aqui o determinante de A, que vai dar 4 menos 2, 2, determinante de B, 4 menos 0, 4, vai ser, então, 4, 2 vezes 2 vai dar 8, certo?
Então, o determinante de A vezes o determinante de B. Se eu multiplico esses caras, linha vezes coluna, achei A vezes B a matriz 4, 4, 6 e 8, vai dar 4 vezes 8, 32, 6 vezes 4, 24, vai também dará 8. Esse é o teorema de Binet. É um teorema simples, porém dificilmente você vai ter que utilizá-lo, já que a multiplicação de matriz tem toda aquela trabalheira de toda a linha vezes a coluna, mas na hora de você voltar ele é muito interessante. Lembrar isso, tá? Então, ó, se uma matriz é inversível, o determinante da sua inversa é o inverso do seu determinante. Como é que eu faço matriz inversível? É aquela aqui. Ele vezes a sua inversa dá identidade. Tá? Ele vezes a sua inversa dá identidade. Então, determinante de A vezes A menos 1, a sua inversa, é igual ao determinante da identidade. Esse, pelo teorema de Binet, né, que nós acabamos de ver, o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. E quando eu chego a essa equação aqui, ó, determinante de A vezes determinante da inversa, basta eu passo dividindo e aí vai dar 1 sobre o determinante de A. Tá ok? Bom, se forem nulos todos os elementos situados de um mesmo lado da diagonal principal, tá? É o chamado matriz triangular. No meu caso aqui, ó, para cima é todo zero, poderia ser para baixo, é o caso da matriz triangular, tá? O determinante será igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Isso é muito utilizado em militar também, porque os caras gostam de ver se vocês lembram de propriedade determinante. O cara coloca uma matriz de 8 por 8, mas a parte de cima toda é zero. E aí, como é que eu faço isso? Basta multiplicar os elementos da diagonal principal, que eu tenho o valor do meu determinante. Ok? Mais uma. Se uma matriz quadrada, então, ó, ela possui uma fila toda nula, então o determinante é zero. Se trocar uma posição de duas filas paralelas, obtendo uma nova matriz, então o determinante é menos o determinante de A. Isso é uma outra propriedade, tá? Quando eu troco de posição, eu estou alterando o sinal do determinante negativo. Então, se eu troco de posição uma vez, o determinante fica negativo. Se eu troco de posição mais uma vez, ele volta a ficar positivo. Tá ok? Isso aqui nós já vimos na semana passada, o determinante de B igual a K vezes o determinante de A. Se eu consigo encontrar uma constante que multiplica toda essa matriz, eu posso tirá-lo lá de dentro. Tá? O teorema de Cauchy também é um teorema muito utilizado, tá? Mas é um teorema que requer um pouco mais de trabalho. Como é que funciona o teorema de Cauchy? A soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer de uma matriz quadrada pelos cofatores dos elementos de uma fila paralela é igual a zero. O que ele está dizendo com isso? Eu tenho a matriz lá, 3, 4, 2, 1, 3, 5, 5, 6, 7. Se eu pego a primeira linha, 3, 4, 2, e a terceira linha, 5, 6 e 7, ok? Pego os cofatores desse cara, vou multiplicar 3, que é o primeiro cofator, depois 4, depois 2, certo? Multipliquei lá, a primeira coisa lá, ó. Quando eu faço o cálculo desse cara, da cofator menos 1 elevado a 3 mais 1, depois 3 mais 2, depois 3 mais 3, não esquecendo disso, tá ok? Terceira linha, terceira coluna, aqui ó, tá ok? Não posso esquecer disso. Peguemos a linha 1 com a linha 3 como exemplo. Linha 3 com os cofatores. Então, ó, a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer de uma matriz quadrada pelos cofatores do elemento de uma fila paralela é igual a zero. Então, eu estou pegando o cofator 3, 4 e 2, que são os cofatores da primeira linha. Mas eu estou fazendo a matriz com determinante referente à terceira linha, 5, 6 e 7. Quando eu tiro 5, 6 e 7, sobra a matriz 4, 2, 3, 5. Então, ó, quando eu tiro aqui, ó, 5, 6 e 7, quando eu faço esse cara aqui, sobra 4, 2, 3, 5. Certo? Lembrando que o 5 é quem? Terceira linha, primeira coluna. Por isso que está 3 mais 1. O 6 é terceira linha, segunda coluna. O 7 é terceira linha, terceira coluna. E quando eu faço essa conta,
dá 0. Ok? Tranquilo? Esse é o teorema de Cauchy. Matriz de Vandermonde também é uma matriz muito utilizada em concursos militares. O Enem não vai cobrar isso de vocês. Nunca vi em toda a minha vida uma questão de matriz de Vandermonde. Porém, em concurso militar é certo cair. Os caras adoram cobrar isso também. Como é que funciona a matriz de Vandermonde? Ou seja, a matriz da potência. Quando as linhas que nós temos das matrizes são potências das linhas anteriores. Olha o meu caso aqui, ó. Eu tenho 2, 3, 5, 7, a outra 2 vezes 2, 4, é o produto, ó, 9, 5 vezes 5, 25, 7 vezes 7, 49, certo? Tá vendo aqui, ó, 8, depois mais, tudo potência de 3, potência de 5, potência de 7. Então, eles são produtos das anteriores, potência das anteriores. Quando isso ocorrer, o determinante da matriz de Vandermonde é igual ao produto de todas as diferenças possíveis entre os elementos característicos e seus antecessores. Então, ó, 3 menos 2 vai ser aqui, ó, 3 menos 2, que são quem dá origem à matriz de Vandermonde. Então, vai ser 3 menos 2, 5 menos 3, 7 menos 5. Tá aqui, ó, 3 menos 2, 5 menos 3, 7 menos 3. Depois, o 5 menos 3, depois o 7 menos 3 e o 7 menos 5. Então, faço todas essas características. Ó. 3 menos 2, 5 menos 2, 5 menos 3, 7 menos 2, 7 menos 3, 7 menos 5. Faço o produto desse resultado e aí eu chego a 240, que é o meu determinante. Eu não preciso ficar calculando nada muito sério. Basta eu descobrir quem é a linha que dá origem às potências posteriores e fazer determinante através dessa redução da linha característica. 3 menos 2, no meu caso aqui agora, tá? 3 menos 2, 5 menos 2, 5 menos 3, 7 menos 2, 7 menos 3, 7 menos 5. Faço o produto de resultado e aí eu tenho a minha solução. Ok, crianças? Ó, beijo no coração, saudade. Espero que façam uma boa prova minha. Não esqueçam das dicas que eu dei lá na frente. Qualquer coisa, revejam lá o vídeo. Ó, um abraço. Semana que vem tem mais.